bem com você? Como é que você tá? Que bom que você veio aqui na comunidade hoje. Ficamos muito felizes de te receber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente, de verdade, fica muito feliz de ver o seu rostinho por aqui. Eu queria falar de duas coisas com você rapidinho. A primeira delas é que se você quiser estar por dentro do que acontece aqui na comunidade, você nos segue lá no Instagram, @umlugarcomunidade, talvez esteja aparecendo aqui em cima de mim. Você entra lá, segue a gente, lá a gente conta todos os nossos programas, todas as nossas atividades. Então, se você quiser saber o que está acontecendo, é só seguir lá, @umlugarcomunidade. Além disso, se você quiser contribuir financeiramente para a comunidade continuar acontecendo, seja aqui presencialmente ou seja você aí na internet, a gente tem o nosso Pix para você fazer ou o seu dízimo ou a sua oferta, que é pix@umlugarcomunidade.com.br. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui na comunidade nós somos apaixonados por arte. E arte, você sabe, tem diversos tipos de arte. Seja a beleza do texto bíblico, em português ou na sua língua original. Seja imagens que nos fazem sentir sentimentos que as palavras às vezes não são capazes de fazer a gente sentir. Ou seja até talvez por poesia, popular ou sacra. E que muitas vezes vem acompanhado de outro formato de arte ainda, que é a música. E nós somos apaixonados por todos eles aqui. Ferreira Goulart disse uma vez de que a vida sozinha não bastava. Era preciso ter arte, porque era preciso ter beleza na vida. E o texto bíblico, ele vai trazer diversas cenas e histórias que inspiraram artistas ao longo dos séculos para que eles produzissem as próprias artes baseadas na Bíblia. Mas a Bíblia também tem algumas histórias que por si só já são arte. Mas você sabe também que nem sempre a arte é muito fácil de entender. A arte, ela possui significados para além do que a gente primeiro enxerga. A arte nos provoca sentimentos, e é verdade que algumas vezes esses sentimentos são de felicidade, mas outras vezes eles são sentimentos de ciúmes, de inveja, de nervosismo, de estranhamento, mas eles também nos trazem sentimentos de confusão às vezes. E não é fácil passar por esse tipo de sentimento. Mas a Bíblia, ela vai trazer histórias desse tipo. E se a gente parar e entender um pouquinho a arte, a gente vai perceber que com esses sentimentos provocados para além do que a gente primeiro enxerga, a gente vai entender de que, mesmo com esses sentimentos complicados que a gente sente, existe algo ali por trás tentando conversar com a gente. Existem significados mais amplos na arte do que aquele primeiro que a gente consegue ver. E hoje a gente mais uma vez vai olhar para a arte dentro da Bíblia. E quando a gente olhar, a gente vai ser convidado a relembrar de que quando a Bíblia fala uma coisa com a gente, muitas vezes ela está querendo dizer várias outras. E para a gente conseguir compreender o nosso Deus na sua completude, a gente vai precisar passar por esses caminhos para entender que o amor de Deus permeia toda a Bíblia, mesmo aquelas histórias mais diferentes. Queria convidar você para orar comigo. Querido Deus, muito obrigado porque, além de nos dar vida, o Senhor ainda colocou a arte para que ela fosse mais bonita ainda. Senhor, que o Senhor nos ajude a que quando nós pensarmos sobre essas histórias, pensarmos sobre o que acontece ao nosso redor, que a gente se lembre de que o Senhor tem um plano e uma história por trás disso tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Para que todos nós tivéssemos vida novamente. Vamos todos nos colocar de pé, vamos louvar o nome daquele que tudo fez e que providencia tudo o que precisamos. Vamos lá. Tudo é provisão, homem
nos deu, um amor que satisfaz. Em sua morte e em sua vida. Todos juntos. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu e sangue que verteu. Junto à mesa, todos são iguais. A fome que nos deu, um amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu e sangue que verteu. Presentes que ele dá. Um dia, Deus encarnou, desceu até essa terra para que eu e você, em sua vida e em sua morte, desfrutássemos de novo de vida em abundância. Ele é o único e suficiente presente para a humanidade, para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome daquele que tudo fez e que se fez presente por mim e por você. Louvado seja o nome dele. É aquele que nos convida a fazermos o que ele fez. Aquele que se doou inteiramente por mim e por você. Aquele que se fez presente por mim e por você. É ele que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas nós, seres humanos, esperamos um dia em que receberemos plenamente e definitivamente o amor de Deus e contemplaremos o reino dele face a face. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer, sem você meus dias. E que venha o reino, venha ao reino, me ensina e a dar. Sem você meus dias são desertos, venha ao reino. Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Enquanto esse dia não chega, nós continuamos a questionar: quanto tempo mais? Quanto mais pra gente se encontrar? Sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar,
palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês, porque eu vou preparar-vos lugar. E um dia eu retornarei e tomarei vocês de volta para mim, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E nós veremos a glória de Deus encher a terra. Que meus olhos possam ver o teu reino, a terra eu verei. Que meus olhos possam ver face a face Essa igreja existe só por um motivo: para que você entre aqui, se encontre com a gente e que ninguém faça perguntas para você de quem é você, de onde você veio, qual é a sua cor, qual é a sua condição social, qual é a sua orientação sexual. Essa igreja existe para que não hajam perguntas a serem feitas, para que as pessoas tenham livre acesso à convivência do povo de Deus no reino de Deus. Amém? É por isso que a gente existe. A gente não existe por um outro motivo. E é nessa convivência, é nesse encontro, é nesse ajuntamento que os sinais do reino de Deus se darão nessa terra.
E as pessoas vão ver a gente se encontrar nesse lugar. E elas vão acreditar que um dia Jesus vai voltar. Porque elas vão ver um fragmento do reino de Deus. Elas vão ver que vale a pena dizer que as pessoas são iguais. Vale a pena dizer que as pessoas são iguais no reino de Deus. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Ouça bem. Saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Ele é o Deus que tudo vê. Se você se sente invisível nas ruas e bares onde vai, tudo passa devagar. Se você grita em silêncio e já não consegue mais dormir, está cansado de fingir. Saiba
olhos. Jamais se esqueça. Aquele filho encontrado na estrada. Imagem e semelhança. De tua face eu sou. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Obrigado porque a gente está aqui hoje, porque a gente vem sempre aqui, a gente está em casa, em todo e qualquer lugar. A gente sabe que em algum momento a gente percebeu que o Teu olhar repousava sobre nós, a gente percebeu que a Tua mão poderosa repousava sobre nós, a gente percebeu que o Teu amor era nosso. A gente percebeu que o Teu amor é incondicional. Muito obrigado porque em algum momento da nossa história e da nossa existência, nós fomos encontrados. Nós fomos, somos e continuaremos eternamente sendo amados. E por isso nós te agradecemos pelos séculos dos séculos e dos séculos. Em nome de Cristo. Amém. Tudo bem? Feliz sábado, bom receber vocês aqui na comunidade. Hoje eu resolvi sentar no banquinho. Eu estou com medo dele quebrar, mas eu vou sentar mesmo assim. Estamos na série Visões de Deus, uma série que eu pensei bastante se eu faria ou não, e a gente está fazendo, né? 4ª semana já, porque às vezes quebra alguns paradigmas, né? A gente viu uma experiência de visão de Deus extremamente humanizada lá em Gênesis. Depois a gente passou por uma experiência mais misteriosa com Moisés. E aí, desde a semana passada, a gente está acessando umas visões mais estranhas. O trono de Deus, tem anjo, tem serafim, tem asa, tem fogo. Tem umas paradas bizarras e tal. E hoje a gente vai ver uma visão que eu acho uma das visões mais bizarras de todo o Antigo Testamento. Que, na verdade, a gente vai discutir aqui se é apenas uma visão mesmo, que é a visão do profeta Ezequiel. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um dos profetas mais difíceis do Antigo Testamento. E junto com Isaías, porque é um livro muito grande, e é um hebraico mais difícil, junto com Zacarias, que mistura um monte de profecias, algumas com uma pitada de apocalipticismo, né? Um negócio meio apocalíptico, junto com outros, mas Ezequiel ele tem umas visões que são conturbadas. E a visão de Ezequiel, capítulo 1, é uma visão que rendeu muitas obras de arte ao longo da história, porque ele retrata o trono de Deus, ele faz uma descrição com rodas, com asas, e o trono se movimenta para um lado e se movimenta para o outro, e é uma descrição super complexa. E aí vem a teoria que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que talvez boa parte de vocês nunca tenha lido o livro de Ezequiel inteiro, mas tem um fenômeno que acontece na literatura bíblica, que é o fenômeno de uma determinada parte aparecer e depois essa parte ir se desenvolvendo ao longo do livro, sendo retomada várias vezes ao longo do livro. Tá? Isso acontece em vários momentos, em vários livros. Em Ezequiel, uma das teorias possíveis é de que isso aconteça também. Ou seja, na verdade, a visão do capítulo 1, que é capítulo 1, 2 e 3, na verdade é todo um mesmo processo de visão, que na verdade ela seja a mesma visão que aparece no capítulo 8 a 11, nos capítulos 8 a 11, e depois aparece dos capítulos 40 ao 48, fechando o livro de Ezequiel. Ou seja, é uma mesma visão que foi se desdobrando e ocupou 3 porções do livro de Ezequiel.
E a gente vai ver que tem mais uma visão que está relacionada com essas visões, e a gente vai ver como, né? Então, o livro de Ezequiel ele é muito bem trabalhado, ele é um livro muito bem pensado, ele é um livro muito bem organizado para ter esse crescendo dessas visões ou dessa visão que Ezequiel foi tendo. E essa visão do trono do capítulo 1, ela tem uma introdução, que é uma introdução peculiar e uma espécie de fórmula, né? E a gente vai ver aqui, se você está com a sua Bíblia, abra lá em Ezequiel capítulo 1, os primeiros versos, diz assim, ó. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Jeoaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, verso 4, e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia um metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. E aí vai continuar essa descrição. Então essa visão ela começa com uma descrição de data, uma data muito específica. Ela tem a expressão eu vi visões, literalmente eu vi visões, eu tive visões, e diz que a mão de Deus estava sobre Ezequiel. São essas três nuances aqui do texto que são importantes. Uma data específica, Ezequiel dizendo que ele teve visões, literalmente dizendo eu vi visões, e dizendo que a mão de Deus estava sobre ele. Quando a gente vai para o capítulo 8, a gente vai ver que isso se repete. Capítulo 8, essa mesma formulazinha, né? Então lá diz assim, capítulo 8, a partir do verso 1. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Dá estavam sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a figura de um homem, do que parecia da cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo, e o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e eu vi visões de Deus, e ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte, do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E aqui nessa segunda visão, a primeira visão, Ezequiel, ele vê o trono de Deus, ele recebe o chamado de Deus para ser profeta. Aqui nessa visão, que vai ocupar esses próximos capítulos, 8, 9, 10 e 11, Ezequiel ele vai ver que Deus está chateado, ele está triste, ele condena as ações de Israel, ele julga as ações de Judá, ações repugnantes, a idolatria que tinha tomado conta do povo, e ele bate firme e diz que ele vai vir e vai destruir tudo. E a gente já sabe que o exílio já começou, ou seja, isso daqui já é depois do ano 605 a.C., quando o Império Neobabilônico já tinha levado cativos, por exemplo, Daniel e seus amigos, muito provavelmente. Então Ezequiel está entre esses cativos. Aqui novamente a gente tem uma data específica, aqui novamente a gente tem a expressão vi visões, e aqui a gente tem novamente a expressão de que a mão de Deus estava sobre ele. E se você reparar, tem uma outra palavrinha que se repete, que é a ideia de norte, né? Lá no capítulo 1 tem um negócio do norte. O trono está do norte, a visão está vindo do norte. Aqui também tem a destruição que vai vir do norte. Então a ideia de norte também se repete. E assim como no capítulo 1 tem espírito, aqui no capítulo 8, 9, 10 e 11 também tem espírito. Ok? Então são essas duas visões aqui, elas estão, na verdade, conectadas. É como se Ezequiel tivesse quebrado a visão que ele teve em 3 partes. E as datas estão mudando, mas é praticamente a mesma visão que está sendo colocada, mas com ênfases diferentes. E a gente vai para o capítulo 40 de Ezequiel, a última grande sessão de Ezequiel, onde ele vai descrever uma visão do templo. Ele diz lá assim, ó, a partir do verso 1. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. Ou seja, isso daqui já não é mais 600 e pouco, já é 586 foi quando a cidade foi destruída. Isso daqui é 14 anos depois da destruição da cidade. Então, eu não sou bom de matemática, isso daqui ele está falando de 572, se eu não me engano, tá? Antes de Cristo. Então, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim. Repete, data específica, mão do Senhor sobre ele. Início do verso 2. Eu vi em visões de Deus que ele me levou a Israel.
e me pôs em um monte alto, sobre o qual no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze, que estava em pé junto à entrada, e tendo uma mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção para tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então essas 3 visões, que podem ser a mesma visão se repetindo 3 vezes, elas começam do mesmo jeito, uma data específica. A mão do Senhor, eu vi visões. Mas as datas são muito diferentes. Então como é que a gente pode afirmar que são provavelmente a mesma visão? Porque em Ezequiel capítulo 43 ele vai falar exatamente isso. E a chave é justamente esse início do capítulo 43. Lá em Ezequiel 43 ele diz, a partir do verso 1, então o homem, aquele homem que ele tinha visto com bronze, com fogo e tal, levou-me até a porta que dava para o leste, e eu vi a glória de Deus e de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Capítulo 8, 9, 10 e 11. Capítulos 8, 9, 10 e 11. E como as que eu tivera junto ao rio Quebar. Ezequiel capítulo 1, 2 e 3. E eu me prostrei com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta, que dava para o lado leste. Então o Espírito me pôs em pé, e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ou seja, a visão que ele está tendo aqui, ele diz que é a mesma visão que ele teve em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulos 8, 9, 10 e 11. Então Ezequiel está dizendo, essa visão do capítulo 40 ao 48, ela é igual ao do capítulo 1 e ela é igual dos capítulos 8, 9, 10 e 11. Só que o conteúdo das visões é diferente. Uma tem a descrição do trono de Deus, a outra tem a descrição do juízo de Deus, e agora tem a descrição da glória de Deus entrando no templo. Que templo? E aí vão ter várias teorias de que templo é esse que ele está se referindo. É o terceiro templo? É o templo messiânico? É o templo que vai ser restaurado depois do exílio, ou seja, o segundo templo, depois de Salomão? Que templo é esse? O terceiro templo seria o templo escatológico, o templo do final dos tempos. O segundo templo seria o templo que o Messias viria, que entraria. Ou seria um templo espiritual? E aí as teorias vão se multiplicar e você pode escolher a que você quiser para definir o que o profeta está falando aqui em Ezequiel. Mas o interessante é como as visões de Ezequiel vão se amarrando num emaranhado que foca em um detalhe muito importante: a presença da glória de Deus. Em todas as visões, a glória de Deus é o centro. E em todas as visões de Ezequiel, o Espírito aparece em um momento ou outro, conduzindo Ezequiel de alguma maneira. Por que isso é importante? Porque, novamente, essas visões que Ezequiel tem da glória de Deus, do trono de Deus, da presença de Deus, elas vão se ligar com uma outra visão que Ezequiel tem. Essa sim, extremamente famosa nos meios cristãos, que é a visão do vale dos ossos secos. E como é que a gente conecta essas visões? Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. A partir do verso 19, diz assim, darei a eles um coração não dividido, e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Nesse contexto de Ezequiel, capítulos 8, 9, 10 e 11, Deus está falando que Israel se afastou, que Israel está em idolatria, que Israel está em pecado, que ele vai trazer destruição, que ele vai realmente espalhar Israel e Judá por todas as nações, que ele vai trazer o exílio definitivo para Israel. Mas ele em algum momento promete, mas eu vou restaurá-los. Eu vou trazê-los de volta. E a frase que se repete
em Isaías, que se repete em Jeremias, que se repete em Ezequiel, que vai se repetir em Daniel, que vai se repetir em vários dos profetas menores. É a frase que aparece pela primeira vez em Êxodo, dizendo: vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Que é a frase da aliança, do contrato, do relacionamento, do amor. E aí a chave é: eu vou dar para vocês um novo coração. Vocês vão ter um novo coração. Não vai ser o mesmo coração, é um novo coração. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Jeremias fala isso, Isaías fala isso, Ezequiel fala isso, os profetas menores falam isso. Vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter um novo coração. Não é o mesmo coração. E aí, essa mesma ideia vai se apresentar em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, do verso 24 em diante. Aqui é o texto imediatamente antes da visão do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel 37. Então diz lá assim, Ezequiel 36, verso 24 em diante. Pois eu os tirarei de dentre das nações, e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês vão ficar puros. Eu vou purificar vocês de todas as impurezas, de todos os ídolos de vocês. Verso 26. Darei a vocês um novo coração, e porei dentro de vocês um novo espírito. Eu vou tirar os corações de pedra e vou colocar dentro de você o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem de acordo com as minhas leis e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos antepassados de vocês. E aí a frase-chave. Vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. E aí Ezequiel tem a visão do Vale dos Ossos Secos. E vocês lembram o que a visão do Vale dos Ossos Secos diz? Israel é como ossos secos, mortos, sem vida, e o Espírito diz: profeta, filho do homem, profetiza. E Ezequiel profetiza e o Espírito começa a preencher, aqueles ossos voltam a ter vida, tem músculos. É uma visão magnífica de como as coisas são revertidas. Da morte, o povo volta à vida. E no final da descrição da visão, Ezequiel capítulo 37, diz assim a partir do verso 26. Farei uma aliança de paz com eles e será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Nessas visões que Ezequiel está tendo, da glória de Deus, do trono de Deus, existe um propósito nessas visões. E qual é o propósito? O propósito é: vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, porque eu vou trocar o coração de vocês. Vai ser um novo coração. Em Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 36, ele está falando do Espírito que vai ser colocado. Agora, no capítulo 37, ele fala do templo. É o meu santuário que vai estar no meio de vocês. E isso vai reaparecer, esse mesmo discurso reaparece em Ezequiel capítulo 43, mas agora dos versos 7 em diante. Ele disse: filho do homem, capítulo 43, verso 7 em diante. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre o povo. A nação de Israel jamais se contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante sua prostituição, seus ídolos sem vida, seus reis, seus santuários, seus montes. Verso 9. Agora que afastem de mim a sua prostituição, os seus ídolos sem vida, sem reis, e eu viverei para sempre no meio deles. E a expressão aqui, viver para sempre no meio deles, assim, eu vou habitar no meio deles. E a expressão em hebraico é veshachanti, e habitarei Betoham, no meio deles. Que é a mesma construção que aparece em Êxodo, para falar do santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8. Então o que Deus está falando aqui? Que santuário é esse? É óbvio que quando a gente lê as descrições de Ezequiel, parece um santuário físico, parece um lugar específico. Mas quando a gente vai acompanhando a movimentação de Ezequiel do capítulo 1, capítulo 8 a 11, os capítulos 8 a 11, depois do capítulo 36 e 37, e agora do capítulo 40, 41, 42, 43 até o 48, a gente percebe que não é só um lugar. Que não é só um santuário físico.
Que não se trata apenas de uma região geográfica onde Deus vai construir um edifício, mas se trata de Deus habitando no meio do povo, dentro do povo. Ou seja, esse novo povo, esse povo pós-exílio, esse povo que é chamado agora novamente para ser povo de Deus, não vai viver preso a uma localização geográfica. Não vai viver restrito a uma adoração num lugar específico. Por quê? Porque o Espírito estará onde? Dentro deles. Fará morada dentro deles. Deus vai habitar neles. E vai transformar o coração deles de corações de pedra em corações de carne. De coração de pedra em coração de carne. É um novo coração, porque o Espírito vai atuar dentro de cada pessoa. É interessante porque Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, ele diz, as pessoas perguntam, Senhor, quando vai vir o reino dos céus? Quando vai vir o reino dos céus? Ele diz, não, o reino dos céus já veio. Ele está entre vocês. Mas a preposição grega que ele usa pode significar o reino dos céus está dentro de vocês. Qual é esse novo coração? Qual é essa nova perspectiva? É interessante porque Ezequiel fala um pouco disso. E a gente volta lá no capítulo 33. Capítulo 33 de Ezequiel. A partir do verso 30. Diz assim, ó. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as pratica. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor, que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as palavras, mas não colocam em prática. E um dos motivos que Deus está dando para Ezequiel por causa do exílio, do porquê do exílio, é isso. O povo escuta, o povo ouve, mas o povo não pratica. Eles vivem uma religião hipócrita. E Ezequiel, eu estou aqui me revelando para você, estou mostrando meu trono, eu estou mostrando a minha glória, e você fala da minha glória para as pessoas. Você prega para as pessoas, você é a minha voz falando para as pessoas. Mas sabe o que adianta? Nada. Porque entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eles não praticam. O coração deles continua um coração de pedra. E é por isso que eles estão no exílio. Esse processo de visões de Ezequiel visava demonstrar para o povo o quão distantes eles estavam das verdades de Deus, pensando apenas em ganhos injustos, como ele diz aqui no capítulo 33. Pensando na própria glória deles, na glória do templo que eles perderam no exílio. Pensando em como restaurar o reinado davídico para eles se sentarem no trono. E como disse Isaías, vocês me adoram com os lábios, mas as mãos de vocês estão sujas de sangue. É essa falsa religião que, ao invés de promover a glória da presença de Deus, do trono de Deus, promove a própria glória e os próprios tronos. Mas Ezequiel, Deus fala, Ezequiel, você é só como um cantor que está cantando. As pessoas ouvem e acham bonito, mas elas não praticam nada do que você fala. E esse é um dos maiores riscos de qualquer comunidade de fé. Ouvir semana após semana sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o amor de Cristo. Ouvir sobre a glória de Deus, mas não ser transformada
não ser transformado pela glória de Deus, pela presença dele, pelo amor dele, pela mensagem dele. Então tudo se torna um cântico vazio que é apenas entoado da boca para fora, mas não é internalizado, porque o nosso coração continua como o de Faraó, endurecido pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias vontades, pela visão da nossa própria glória. Ezequiel é um profeta do exílio. Ezequiel é um profeta de quando tudo foi destruído e perdido. E o povo está destruído e perdido e sabendo que está todo mundo espalhado. E ainda assim, o povo escuta, mas não pratica. A nossa realidade é muito parecida. Nós todos somos exilados, esperando esse dia que haverá uma mesa para todos, onde o Messias vai repartir o pão, onde o Messias vai cear conosco, onde, como diz o livro de Apocalipse, a gente vai falar sobre isso, onde o Messias vai dizer assim, não tem santuário mais porque eu estou morando com vocês, eu estou habitando com vocês. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito precisa atuar dentro de nós, vivificar os nossos ossos secos, transformar a nossa experiência de exílio de uma experiência hipócrita para uma experiência real e genuína. Isso só vai acontecer quando o trono de Deus, quando a glória dele estiver transformando o nosso coração. Quando as coisas que a gente fala, que a gente prega, que a gente diz que acredita, deixarem de ser palavras ecoadas no vento, ou até cantadas bonito, mas não forem internalizadas e vividas. Eterno nosso Pai, nosso Rei. Ezequiel teve uma oportunidade tremenda de visualizar o teu trono, a tua glória, a tua presença, o teu santuário celestial. E as pessoas ficavam curiosas para ouvir as visões que Ezequiel tinha. Mas a curiosidade delas não transformava verdadeiramente o coração. O coração continuava de pedra. Senhor, muitos de nós somos como o povo na época de Ezequiel. Muitos de nós também somos curiosos. A gente gosta de ouvir. É bonito. A gente gosta de cantar, é bonito. Mas no final das contas, no nosso coração ainda está o nosso trono. A nossa vontade. Nosso desejo de ser o centro de todas as coisas. Eterno. Como aconteceu no Vale dos Ossos Secos, que nós possamos ter a experiência de sermos transformados plenamente. Teu Espírito entre no nosso coração, transforme o nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente o teu povo e tu sejas o nosso Deus. Para que nós verdadeiramente deixemos de apenas falar e possamos viver o teu amor, a tua glória e a tua presença na nossa vida. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.
pujantes, cansados de andar, carregando o fardo da falta de um lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Secos, num vale no chão, aguardando o sopro da recriação, que possamos ouvir tua voz ecoando corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Estás aqui, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó, lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção, que possamos ouvir.
Todos juntos. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória. Faz o teu trono em nossa canção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço para vocês e até semana que vem.